E aí, pessoal da internet, sou eu, professora Lorenza, e hoje eu vim aqui com uma novidade para vocês aqui que são inscritos no canal. A novidade é a seguinte: hoje eu vou fazer a análise de uma redação de um aluno meu do ensino fundamental. Isso mesmo, ensino fundamental, um aluno do 8º ano, o Pedro Lucas. Ele me cedeu a redação dele gentilmente para que eu pudesse analisar aqui com vocês como é a estrutura de uma redação de um aluno do ensino fundamental. O que é cobrado? O aluno do ensino fundamental ainda não tem as notas, né? Igualzinho o aluno do ensino médio, que já é avaliado pelas competências do Enem. Ele ainda não está nessa fase, mas ele está se preparando para isso. E a escola que eu trabalho, o Colégio Adventista de Itaboraí, o que ele faz? Ele já prepara o aluno no ensino fundamental para que quando ele chegue ao ensino médio ele tenha uma boa capacidade, né, que consiga um bom rendimento, inclusive no Enem. E esse aluno, ele é um aluno assim, um aluno muito bom, mas essa redação que não é uma nota 10, tá? Não é. É uma redação que eu escolhi, que ela tem alguns ajustes a serem feitos. Por que eu escolhi uma redação com ajustes? Para que a gente possa fazer esses ajustes aqui ao vivo e você possa entender como que funciona. O que é cobrado, né? Qual a expectativa de uma redação para um aluno nessa faixa etária. Então fica comigo até o final do vídeo, que embora essa redação ela não seja avaliada com as competências do Enem, eu vou dizer mais ou menos que nota seria dada a ela se fosse um aluno ali concluinte do ensino médio, se fosse mais ou menos o Enem, para você ter uma ideia. Mas lembrando que é uma redação do ensino fundamental. Fica comigo até o final do vídeo. Então, galera, se eu estiver olhando para baixo, porque eu estou olhando aqui pro iPad que eu estou fazendo aqui ao vivo aqui com vocês, né? Em tempo real. Então, vamos lá. Ele não colocou título, ele colocou logo o tema que foi dado a ele ali, alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos. Então, os alunos fizeram uma pesquisa, essa redação foi feita em casa, né? Não foi feita em sala de aula. Eles tiveram um tempo para pesquisar sobre o assunto. No filme, eu não precisava da vírgula. O sabor do desperdício, aqui eu não sei se ele colocou como I ou como E, né? Mas vamos botar que ele colocou um E, porque parece não tem algum pinguinho, né? Vamos marcar aqui que deveria ser um I. Colocou certinho, entre aspas, né? O nome do filme. Na verdade é bem um documentário, mas não é errado colocar que é um filme, que não deixa de ser. É retratado o grande impacto ambiental e as consequências que é causado ao desperdiçar de alimentos. Eu acho que poderia assim, ser mais claro, que é causado ao meio ambiente. Cuidado, ele tem que tomar cuidado também que o C dele, tá vendo aqui, ó, no causado, no desperdiçar, ele parece um C maiúsculo, né? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque isso é meio que um vício, né? Você vê que ele não tem a intenção de fazer um C maiúsculo, mas fica aparecendo, né? E pelo sim, pelo não, tem que tomar muito cuidado, porque numa redação, né, lá no Enem, isso pode ser descontado. Então, lá no ensino fundamental, você que já está no ensino fundamental, se preparando ainda para ir para o ensino médio, já tem que tomar cuidado com a sua letrinha. Na dúvida, você vai lá no Google, eu vou até deixar para você aqui um modelo aqui, e pesquisa alfabeto cursivo do primeiro ano do ensino fundamental. Lorenzo, mas eu uso a letra de forma. Pode usar a letra de forma? Sim, pode usar a letra de forma. Mas você tem que diferenciar maiúscula de minúscula, não esquece. Mas se você pesquisar o alfabeto cursivo, também vai aparecer a parte de forma, tá? Uma maiúscula e minúscula. Por que é importante você fazer isso? Porque você vai ver exatamente como é cobrado cada letrinha. Porque não existe aquela historinha. Mas a minha letra é assim. Não existe. Isso aí é bobagem. Existe o padrão da letra e você tem que seguir aquele padrão. Então vamos lá. Assim como o filme, na realidade também não é diferente. Isso ocorre devido à grande falta, é uma crase, a grande falta de planejamento alimentar e pela carência de abordagem na mídia. Então ele dá 2 pontos de argumentação. Dessa forma, é preciso que o problema seja resolvido logo, para que o desperdício não seja mais uma complicação na sociedade. Diante desse cenário, aí aqui ele botou cabe-se. Por que ele colocou cabe-se? De uma forma assim,
que eu achei bem legal, né? Ele colocou cabe-se, porque aqui ele sabe da regrinha que você não pode começar, depois da vírgula, né? Começar o período, porque aqui diante desse cenário, o conectivo ele tá fora da estrutura, com o pronome oblíquo, né? Se cabe ressaltar, até a pronúncia assim é tensa. Então ele já sabe que depois da vírgula ele não pode começar com o pronome oblíquo. Então cabe se ressaltar que a falta de planejamento. Há uma observação aqui. Quando ele coloca aqui o plá e ele bota o tracinho por baixo, qual é a dica? Coloca sempre o tracinho no meio da linha, né? Evita colocar embaixo, porque aqui é uma folha de caderno. Mas numa redação do Enem, a linha é bem pretinha. E aí o candidato usa uma caneta preta, aí fica... Parece, se você dá um molezinho, ele vai cair em cima da linha, então vai dar um problema sério para você, porque vai ficar riscado em cima da linha, pode ser que não seja visto e o corretor não entenda como uma separação silábica. Mas ele faz essa separação silábica exemplarmente, né? Faz com que os desperdícios de muitas casas aumentem. Nesse sentido, numa pesquisa feita, aqui eu trocaria, não colocaria numa, eu colocaria em uma, mais formal possível. Feita pela empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, o Embrapa, revela que o Brasil chega em 40 mil toneladas de alimentos desperdiçados por dia. Isso aí é uma coisa que ele pesquisou, né? Mas ele usou sabiamente essa pesquisa. Você repara que não é uma cópia da internet, você não pode chegar lá e vou copiar tudo isso aqui. Não, ele fez uma pesquisa e aí, com essa pesquisa, ele entendeu e usou o dado estatístico ali para a redação dele. É claro, aí alguém pergunta, mas no Enem ele não vai poder fazer essa pesquisa então, mas ele está se preparando, né? Ele está adquirindo o repertório sociocultural, ele está no 8º ano. Então é aceitável que ele faça essa pesquisa, até porque ele estava em casa. Né? Se fosse uma prova da escola, ele não poderia fazer. Mas em casa, ok, né? Então vamos lá. Concluindo, eu não usaria o concluindo, vou até botar uma reguinha aqui marcando. Eu não usaria o concluindo aqui nessa situação. Por quê? Porque aqui é um parágrafo de primeiro desenvolvimento. Então o concluindo é um conectivo que a gente usa para conclusão. Embora seja o final do parágrafo, tá? Uma conclusão interna, eu nem marquei como erro, tá? Eu só marquei como atenção. Eu usaria um outro conectivo. Lembrando que o ideal é não repetir o conectivo dentro do texto, né? Usaria, sei lá, não sei qual que ele usou, usaria dessa forma, né? Dessa forma, acho que ele não usou em lugar nenhum, usou lá na introdução. Dessa maneira, né? Que é uma variação do dessa forma. Por muitas vezes, os consumidores comprarem além da conta, ou até mesmo mal cuidado, vencimentos de validades, estragar mais rápido do que o previsto. Eu achei um pouco confuso aqui, porque assim, a ideia é boa, né? Mas ele poderia explicar melhor, mais explicadinho. Quanto mais explicadinho, melhor para quem está lendo entender. E você tem que pensar sempre o seguinte: quem está lendo é que tem que estar, não precisa se esforçar. Quem está escrevendo é que precisa se esforçar. Então essa parte aqui, embora a ideia seja boa, eu escreveria de uma forma mais simples, tá? É bem mais explicadinho para poder quem está lendo entender melhor. Pode levar a mais desperdício de comida e agora de dinheiro também. Então essa parte do dinheiro eu achei um ponto alto, né? Ele abordar essa questão do dinheiro, né? Porque geralmente quando você não lembra da questão do dinheiro que foi gasto, hoje em dia está uma crise financeira muito grande no Brasil. Além disso, não só a falta de planejamento aumenta as estatísticas, como também, a carência de abordagem na mídia é um contribuinte para que o impasse, sinônimo de problema, porque ele já usou problema anteriormente, isso é muito legal, não seja resolvido. A partir disso o que foi dito anteriormente, isso é perfeito para a competência 3. Lorenzo, mas ele já está estudando competência 3? Não, mas ele já sabe fazer essa ligação das partes dentro do parágrafo. Porque o professor ele não precisa ensinar tudo, item por item, falar o nome de tudo. Ele já vai ensinando, olha, vamos aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento. E ele já ensina da forma que deve ser feita, né? Um estudo feito pela ONU descobriu-se que 61% de todo o alimento desperdiçado
vem das famílias. Como a mídia não aborda nada sobre as pessoas, as pessoas não possuem consciência do que estão fazendo, acarretando a mais desperdício de comida. Aqui eu senti que faltou uma ligaçãozinha, né, entre as partes. Poderia colocar um conectivo, né, um pronome demonstrativo, alguma coisa para poder unir. Repara que aqui, diferente dali, ficou bem soltinho. Portanto, é visível a necessidade de mudança acerca do assunto. Dessa maneira, o governo, principal órgão responsável pela ordem pública e o bem-estar da sociedade, deve elaborar campanhas nas redes sociais. Governo, repara que ele sabe usar os 5 elementos, né? O governo é o nosso agente, principal órgão responsável pelo bem-estar, pela ordem pública e o bem-estar da sociedade, é o detalhamento do agente, deve elaborar campanhas nas redes sociais. Ação. E aí vai. Isso ocorreria por meio de órgãos públicos e de youtubers influentes no assunto. Isso aí é o quê? O meio. Com a finalidade de diminuir o número de desperdícios de comida. Então, a finalidade, que é o efeito, né, com a finalidade. Assim, filmes como O Sabor de Desperdício ficarão apenas na ficção. Ele conseguiu ainda puxar, vamos lá fazer uma ligação aqui, diminuir aqui para você ver. Ele veio aqui, ele puxou lá o filme que ele usou lá na introdução, né? Que ele falou lá do filme, lá O Sabor do Desperdício. Então ele usa algo que ele já falou lá na introdução para fazer um círculo. Ele usa vários repertórios ao longo da redação dele toda. Ele consegue desenvolver as ideias. Embora em alguns momentos precise dar uma ajeitada, ele precisa. A norma culta tá muito boa, né? O 8º ano. Tem uma coisinha ou outra para ajeitar. A letra dele é muito boa. Pode diminuir um pouquinho? Pode diminuir um pouquinho, né? Porque se diminuir um pouquinho, a gente acrescenta um pouquinho mais aqui no segundo desenvolvimento. Mas é uma letra extremamente legível, né? Nenhum corretor fala, não entendi o que está escrito. Isso é maravilhoso. Tem que tomar cuidado com o C, para que ele fique, né, no tamanho do C minúsculo, para não dar essa ideia errada. A conclusão é perfeita, tem os 5 elementos. Então vamos ver aqui, se fosse uma redação escolar, né, valendo 10, com certeza, valendo 10, ela merece 8,5, né, uma redação nota muito boa. Então vamos ver agora, sendo uma redação Enem, né, vamos fazer essa loucura de avaliar como uma nota Enem. A competência 1, eu daria 160. A competência 2, 200. Consegue desenvolver bem o tema, ter uma boa estrutura dissertativa argumentativa. A competência 3, em alguns momentos, ainda falha a questão da ligação dentro do parágrafo. Então, eu daria 160. A competência 4, eu daria 200. E a competência 5, 200. Porque ele tem os 5 elementos na proposta de intervenção claros ali. Então, que nota seria? 920. Lembrando que é mais ou menos 920, né? Pode se variar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Geralmente é só para você ter uma ideia, né? A gente tá fazendo uma brincadeira com redação. Então, você que ficou até o final do vídeo, cara, te agradecer. Lembrando que a gente tem outros vídeos de análise de redação. Mas se fosse o caso, se temos inclusive, daria mais ou menos essa nota em torno de 900. Histórias, né? Histórias de coisas que aconteceram comigo na escola. Tem vários shorts aí também de dicas de redação. Se você não é inscrito no canal, acho que vale a pena se inscrever para você não perder o nosso vídeo aí de vista. Porque sempre tem uma novidade aqui e isso vai ajudar muito a gente incentivar, que a gente continue aqui trazendo um bom conteúdo para você e coisas novas. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.